Pessoal, eu estou batendo um papo aqui com o Maurício, secretário de Educação de Florianópolis, um grande amigo de jornada, de caminhada, né? Estamos em um evento e algumas falas, Maurício, sua, me chamaram muita atenção. E por isso eu resolvi convidá-lo para falar um pouquinho a respeito disso, né? Uma questão que me impactou bastante no momento em que você abre sua fala e você trouxe o seguinte, falei, gente, perguntas ao final. Não, perguntas não se faz ao final. Se você faz isso, matou todo um processo. Me fala um pouquinho disso, vamos bater um papo, nós estamos aqui conversando com educadores, né, do Brasil todo, quem nos acompanha. Como que é isso para você? Perguntas ao final? Muito obrigado, Luiz Miguel, alegria estar contigo. Na verdade, as perguntas não podem ser ao final da aula, entendeu? Porque a aula ela é feita de interações. E quando a gente está numa aula, a gente tem que entender que aquele estudante que ali está, ele precisa ser o agente do processo de aprendizado. E nós, enquanto professores, estamos ali para os agigantar, para os entusiasmar. Então, quando um professor diz assim, olha pessoal, vou explicar e perguntas ao final, isso é dizer o seguinte, olha, sou contra a inovação, sou contra a criatividade, sou contra. Não, a aula hoje em dia, ela tem que ser uma aula que a pergunta, ela é a qualquer momento. Uma outra coisa que também me irrita profundamente é quando o cidadão vai dizer o seguinte, olha, para não atrapalhar o raciocínio, pergunta ao final. Como assim? Entendeu? Nós não somos uma máquina, né? Nós somos um ser de muita flexibilidade. Então, é isso que eu entendo que não pode acontecer na educação. Porque o mundo hoje ele é dinâmico. O mundo hoje é da criança fazendo pergunta. E mais ainda, o professor também tem que fazer muita pergunta. O estudante tem que fazer muita pergunta. Quem sabe, o que a gente tem que menos se preocupar é com a resposta. E a preocupação que eu tenho maior ainda é quando um professor diz para o estudante, não respondeu de maneira certa. Isso é terrível. Como não respondeu de maneira certa? Hoje o mundo não é de certezas, o mundo é de construções, de novos ensinamentos. Então a interação, ela se dá pela pergunta. E o professor tem que deixar o cidadão perguntar. E tem que deixar ele falar. Porque é outra coisa que também o professor adora. O professor adora falar. Mas o professor é tarado por fazer a pergunta. O professor adora responder a pergunta que ele mesmo fez. E aí, pior ainda. É verdade. E tem uma questão, né, Maurício? Porque, na verdade, quando o aluno puxa uma pergunta em uma discussão, ele teve um insight, aquilo fez algum sentido para ele, ou incomodou de alguma forma, e ele quer trazer aquilo à tona, né? Com certeza, mas eu já vou fazer uma brincadeira contigo. Aluno não faz pergunta. Quem faz pergunta é o estudante. O aluno é aquele ser do passado que ficava ali esperando o professor, que era o cidadão que tinha um conhecimento. Hoje, o conhecimento, ele está em todos os locais. Todos aprendemos em qualquer lugar. Então, quem faz a pergunta, quem instiga é o estudante. O estudante é o andante, é o caminhante, é aquele agoniado que quer. E aí o papel do professor tem que ser aquele de balizador, né? Não é para buscar incertezas. Eu adoro quando tem uma aula que a gente faz uma pergunta, faz outra pergunta, e a gente sai, sabe com o quê? Com muitas dúvidas. Outras. Maravilha! As dúvidas servem para quê? Para pesquisa. Para o cara sair da aula cheio de Deus dentro dele, que é o tal do entusiasmo. E aí o que vai acontecer? Cara, ele vai sair dali e vai ficar pensando na pergunta do professor Luiz Miguel, vai perguntar para o pai, vai perguntar para a mãe, vai pesquisar, e na aula seguinte vai levar a possível resposta. E o professor não pode ser aquele que mata o entusiasmo. Mas hoje o tema é outro. Como que o tema é outro? Entendeu? Continua o tema, porque o tema ele não é assim, né? Hoje a matéria é isso. Não, hoje nós estamos com um conjunto extraordinário de informações e o professor é o cara que vai mediar essas coisas todas, gerando, quem sabe, conhecimento para o estudante. E para o professor também. Porque essa história de que o professor ensina e o estudante aprende também é século passado. Professor ensina, não tenha dúvida, ele é o cara, não tem dúvida. O professor é insubstituível. A pandemia mostrou isso.
Agora, o professor não só ensina, mas o professor aprende com os seus pares, mas principalmente com os seus estudantes. Eu acho que teve uma questão aí que me pegou e eu estou aqui pensando o tempo todo e já vou lançar uma pergunta no meio da nossa conversa aqui. Eu acho que realmente o conceito de estudante, primeiro que até a própria palavra leva para uma ação ativa, né? E aluno já traz essa coisa de, parece que é um espectador, não é um agente do processo. Eu acho que essa talvez seja mais uma das aprendizagens desse nosso bate-papo. Eu acho que essa expressão aluno, ela não cabe mesmo, até porque a condição de estudante ela é contínua, né? E nós adoramos aprender. Não tem como não aprender e ter essa paixão, né? A gente falava muito, isso aqui não é apenas uma brincadeira da palavra, né? Aluno, estudante. Aluno representa realmente esse ser passivo, esse ser do professor do passado, que era o cara que tinha o livro, que era o cara que tinha o conhecimento, que era o cara, entendeu? Se olhar o passado da educação, o professor falava, o estudante anotava e acabou a aula. O estudante hoje, aquela criança é estudante. Ele é o pesquisador, ele é o questionador, ele é o cidadão que olha o professor e diz assim, professor, isso que o senhor está falando acabou de mudar, porque eu vi aqui na internet que essa informação que o senhor deu mudou. E aí o professor tem que mudar a postura, porque o professor não pode dizer assim, não, eu tô certo. Que é um outro problema que temos na sociedade. Você tá certo, Luiz Miguel, mas eu não estou errado. Porque eu estou certo e você não está errado. E nessa construção e a lógica, nós dois aprendemos o quê? Uma outra coisa, entendeu? Por isso que eu gosto muito da palavra estudante, né? É esse reverente, é esse diferente que nós temos na sociedade hoje. E aí muda a postura do professor, porque aquele professor do passado, que não gosta de ser questionado, porque ele é o sábio, ele tem o conhecimento, muda. E isso é muito difícil para o professor, porque o professor tradicional pensa que o conhecimento é dele, e está com ele. Não, ele está ali para mediar conflito, conhecimento, informação, discussão, entendeu? E o aluno hoje chega com uma capacidade de ter informações extraordinária, tá? A internet, eu brinco sempre, eu falei na minha fala, quer dizer, o Google está aí, independente de questão social, as pessoas pesquisam, né? Então a informação está aí e o professor vai ter que conversar. E cuidado, né? Que é outra coisa, que é outra polêmica, né? Na minha avaliação, o professor não deve entrar em questões conflituosas, de polemizar, querendo levar a sua ideologia, né? É assim. Não é assim. E aí entra o conflito violento da escola. Porque o professor disse que é assim. Se o mundo, os eventos que acontecem no mundo são interpretações, o professor vai ter uma, o estudante vai ter outra, e nós construímos uma terceira. Por isso que eu brinco. Você está certo e eu não estou errado. Né? E assim a gente constrói um novo momento, um novo aprendizado. Eu acho que essas questões a gente poderia aqui estender numa longa conversa e foram essas razões que fizeram que eu chamasse e falasse, Maurício, vamos ali bater um papo com o pessoal, que eu acho que vale a pena compartilhar essas reflexões. Brigadão, Maurício, e logo a gente aparece aqui de novo trazendo outras inquietações. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado.